Olá, sejam todos bem-vindos! Se você está aqui é porque tem interesse em adquirir um terreno rural e com pouca grana, não é? Então, fique por aí, pois iremos trazer 3 maneiras de se fazer isso. Com pouca grana, é claro. Já vou adiantando que a terceira é a mais interessante de todas. Então, vamos lá, moçada! Bullmaster BR, o seu canal de informações de pecuária do YouTube. A primeira maneira de adquirir um imóvel rural é com financiamento bancário. Mas será mesmo possível adquirir um imóvel rural com financiamento bancário? Essa é uma dúvida frequente entre pessoas que desejam adquirir um imóvel rural. Mas antes, para darmos continuidade ao tema do vídeo, gostaria de trazer aqui para você a definição de imóvel rural. Conforme a Lei 4.504 de 1964, imóvel rural é uma área contínua qualquer que seja sua localização, que se destina à exploração extrativista, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Uma observação: um imóvel que tenha zoneamento, abastecimento de água, sistema de esgoto e iluminação pública, ainda que se encontre longe do centro da cidade mais próxima, é considerado um imóvel urbano. Já se tratando do financiamento rural para aquisição, como funciona? Quem oferece? Quais os requisitos para conseguir? Já deixo claro de antemão que existe mais de um tipo de financiamento rural. Porém, um dos mais famosos hoje é o PNCF, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Esta opção de financiamento rural é de atribuição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, do Governo Federal. Porém, para ter acesso a este financiamento é necessário cumprir alguns requisitos. Confira quais são eles, ou algum deles. A pessoa, para conseguir este financiamento, deve ser um trabalhador rural, com terra ou com poucas terras. Deve ter entre 18 e 65 anos de idade. Ter experiências em atividades rurais. Comprovadamente, pelo menos 5 anos durante os últimos 15 anos. E não pode ser funcionário público. Esses são um dos principais pré-requisitos para conseguir o financiamento através do PNCF, Programa Nacional de Crédito Fundiário. Agora, vamos falar da segunda forma de você poder comprar uma propriedade rural com pouco dinheiro. A segunda forma é uma forma bastante comum, pelo menos que ficou mais comum nos últimos 10 anos aqui na minha região, que é o financiamento próprio dos vendedores, ou seja, uma pessoa que tem um terreno e que vai fazer o financiamento próprio, sem consulta muitas vezes ao próprio SPC, uma forma bastante interessante e que consegue popularizar um pouco mais a aquisição de terras rurais. Como que isso funciona geralmente é que uma pessoa tem um terreno um pouco maior, uma fazenda mais próxima da cidade, e essa pessoa ela faz o chacreamento. Fazendo o chacreamento, o dono da propriedade consegue vender a propriedade com um valor muito maior do que se ele fosse vender ela inteira. Então, ele consegue ter uma flexibilidade em relação à venda financiada. Por fim, vamos falar da maneira que, na minha opinião, é a mais interessante, que é a reunião de pessoas que têm um interesse em comum em adquirir uma propriedade rural e fazerem a compra juntos. Mas como isso funcionaria? Por exemplo, um terreno de R$1 milhão, você poderia reunir 5 pessoas. Cada um daria R$200 mil. Assim, cada um deles ficaria com uma parte ideal do terreno. Na verdade, embora essa modalidade não seja tão comum, ela é bastante interessante na teoria. Pois, vamos voltar ao exemplo. Se você tem R$200 mil, você compraria menos terra se você comprasse com um terreno de R$200 mil. Agora, se você entrar com esses R$200 mil para comprar um terreno de R$1 milhão, você vai conseguir comprar mais terreno e às vezes até mais estrutura. Nessa modalidade, é bastante importante que todos os consorciados estejam alinhados com o valor que será pago, pois, geralmente, as propriedades têm algum tipo de benfeitoria.
ou se pode compartilhar as benfeitorias entre os consorciados, ou alguém comprar a benfeitoria sozinho. Existe essa possibilidade. Enfim, tá aí as 3. Espero que vocês tenham gostado.